Bora falar de futebol, bora falar de Palmeiras e Vitória, um Palmeiras que deve ir a campo bastante diferente dos últimos jogos e com um peso nas costas em relação ao adversário que vem pela frente. Bom, vou entrar em tudo isso já já, antes, claro, para quem está chegando agora no canal, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais, essa, claro, é uma delas. Ó, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma moral aqui e também ativa o sininho. 7 da manhã todo dia tem vídeo novo com algum tema relevante para você se informar. Além disso, clica no like, ó, no joinha aqui embaixo, isso mostra para o YouTube que o vídeo é bom e ele manda para mais pessoas. E claro que ao final do vídeo eu espero um comentário seu com algo a agregar, algo a questionar, elogio, crítica, fique super à vontade, o espaço é todo seu. Combinado? E também tem o botão de hypar aqui, que é de graça também, dá uma moral danada pro YouTube, é o que eu entendi aqui. Então faz esse favor aí, mete bronca nesses botões e bora falar de futebol. Sem perder tempo, sobre o tema do vídeo, né? Um Palmeiras que vai enfrentar o Vitória sem Rafael Veiga suspenso, e muita gente fala, pô, aí o Abel vai ter que quebrar a cabeça. Não é bem assim. Eu imagino que o Veiga, inclusive, nem jogaria esse jogo, mesmo se não estivesse suspenso, porque o Palmeiras está às vésperas do primeiro duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil mata-mata. E o João Martins, auxiliar que esteve em campo contra o Fluminense, o Abel estava suspenso, deu a letra. Mata-mata? Não pode errar. Então, na minha concepção, vai ser um jogo no qual o Palmeiras entrará em campo com jogadores reservas. Ah, peraí, mas é uma equipe alternativa, não é reserva. Eu diria que vai poupar quem puder poupar, projetando esse mata-mata que o próprio João Martins disse, não dá para errar. O Everton vai para o jogo? É uma dúvida. Goleiro geralmente não sente tanto a questão de sequência de jogo, então deve ir a campo. Mas é bom lembrar que o Lomba, por exemplo, esteve nas primeiras fases da Copa do Brasil. Agora, que a coisa fica um pouco mais pesada, talvez o Everton siga sem descanso em todas as decisões, inclusive no Brasileiro. Se o Abel quiser dar rodagem para o Lomba, imagino que é nesse jogo que vai acontecer e não, de novo, numa Copa do Brasil diante do Flamengo, onde vai colocar as suas melhores peças. Em relação à zaga, Gomes e Murilo, dupla de zaga titular. Eu acho que ele vai com os reservas. Vai com Vitor Reis e vai com Naves, muito provavelmente, para não perder Gomes e Murilo, cascudos que são, para uma sequência pesada dessa. Estamos falando de Choque Rei pela frente, estamos falando de Flamengo pela frente, estamos falando de Botafogo pela frente. Inclusive, acho que até no Choque Rei, no clássico que vai aparecer aí no meio, a dupla de zaga deve ser essa reserva mesmo. Vitor Reis e Naves vão ser colocados à prova em meio às competições de mata-mata. E aí vem o lado direito do campo. Estreia de Giai? É possível. É possível pelo seguinte, o Mike, que é o titular da posição, está voltando de um edema muscular. Não chega a ser uma lesão, mas por ser um edema muscular, a gente está falando de uma pré-lesão. Então, arriscar o Mike talvez não seja a melhor ideia, partindo do pressuposto que ele é importante para esse confronto de mata-mata contra o Flamengo. A gente tem que lembrar que seria um risco e talvez só de fato seria plausível se o Mike estivesse voltando muito tempo de lesão, precisando de ritmo de jogo, e não é o caso. E o Rocha fez uma sequência muito forte. O Rocha jogou o jogo inteiro contra o Botafogo, foi substituído nos minutos finais, metade do jogo contra o Cruzeiro e o jogo inteiro contra o Fluminense. Ou seja, vem de uma sequência pesada. Imagina então que a estreia do Giai pode acontecer nesse jogo diante do Vitória. Até por ser um jogo em casa, até por ser um jogo às vésperas de uma decisão, que o Giai certamente não deve ser uma peça que vai ser utilizada como titular, dado o peso desses jogos e a experiência dos outros dois laterais. Então, eu tenho em mente que, de fato, o Giai pode ser uma peça a estrear mesmo, como titular, inclusive, nesse confronto. Lado esquerdo do campo, Caio Paulista é uma possibilidade. Até porque o Piquerez está machucado e o Vanderlan vem numa sequência de jogos para ganhar ritmo, mas ao mesmo tempo não é máquina. Então não é difícil que, para não perder o Vanderlan, que de fato está bem na posição, e nos jogos de mata-mata precisar colocar o Caio Paulista, que não se encaixou ainda, não entrou no ritmo e não se mostrou o lateral que foi na temporada passada pelo São Paulo, a expectativa é de que num jogo contra o Vitória
ele seja essa peça num time alternativo. Lembrando, colocar o Caio Paulista é colocar um jogador ruim na função? Não. Caio Paulista mostrou seu valor na temporada passada, mas ainda não encaixou nessa temporada. E como encaixar? Recebendo oportunidades nos momentos em que as oportunidades precisam e devem ser dadas. E não necessariamente num confronto mais pegado, num jogo em que você precisa dos seus melhores jogadores. Pode estar aí uma oportunidade para o Caio. O meio-campo também é uma dúvida bem grande. Por quê? Porque pode pintar aí uma espécie de meio titular, meio reserva. O Richard Rios voltou muito valorizado da Copa América e precisa de ritmo de jogo. Até para, se necessário for, ser utilizado nos próximos confrontos, já que é uma peça importante, mas que ficou um tempo fora por conta da Copa América. Então aposto que o Rios deve pintar como titular nesse time do Palmeiras. E aí pinta a dúvida de quem seria a sua dupla. Por quê? Porque o Zé Rafael vem de 2 jogos seguidos, lembrando que ele está voltando de lesão, pode ser um jogador que deve ser poupado. O Gabriel Menino vem de 2 jogos seguidos saindo do banco, então essa peça que era titular até pouco tempo atrás, digamos que está bem cotada com o Abel, eu diria que existe uma boa possibilidade dele ser o escolhido. E o Aníbal Moreno, convenhamos, eu nem citei aqui, mas é um titularaço da posição e deve ser poupado, por isso é o Rios ao lado de quem? O Fabinho não joga há 3 partidas. Tendo em vista o cenário e projetando o que o Abel pode pensar, Zé Rafael correndo risco de lesão, ele não vai querer perder de novo para essa sequência. O Fabinho é um cara que não joga há 3 partidas e o menino vem entrando e era um dos titulares um tempo atrás. Acho que ele vai de Rios e Gabriel Menino. Se eu pudesse escolher, longe de querer colocar meu bedelho no time do Abel, mas eu acho que o Rios e o menino não formam necessariamente uma dupla com muita pegada. Porém, contra o Vitória talvez nem seja tão necessário, por isso ele coloque. Porque são volantes que sim, sabem marcar, mas não tem toda a pegada, por exemplo, de um Zé Rafael, de um Aníbal ou de um Fabinho. Então, se for o caso de equilibrar, o Fabinho junto com o Rios seria interessante. E o lugar do Veiga? Suspenso e naturalmente não jogaria. Maurício, né? Maurício precisa de ritmo, assim como o Giai precisa de ritmo. O Giai nem estreou, mas o Maurício pouco jogou. Menos de 10 minutos contra o Botafogo e menos de meia hora contra Cruzeiro e Fluminense. Precisa de ritmo e jogando como um meia de fato mais centralizado, ele ainda não atuou. Então é uma perspectiva boa de que o Maurício, esse reforço que foi caro e é uma grande aposta do Palmeiras, seja utilizado nesse confronto. Do lado esquerdo do ataque, Lázaro ou Rômulo podem aparecer no lugar do Felipe Anderson, jogador que o próprio João Martins já disse. Tá vindo de uma pré-temporada, é preciso ter paciência, entender que é um reinício de trabalho e a partir daí, imagino que o Felipe Anderson, inclusive, é peça fundamental desse time, não deve ser peça a se arriscar nesse jogo. Nesse caso, o Lázaro, voltando de lesão, era um dos titulares antes de se machucar, então pode aparecer novamente naquela função. Isso se ele quiser um ponta pela esquerda. Se ele quiser um meia pela esquerda, ele pode utilizar o Rômulo, que não tem recebido oportunidades, e por isso eu acho que o Lázaro, que voltou de lesão, inclusive já entrou no jogo passado, deve ser a peça a ser escolhida. E do lado direito, hein? Uma dúvida gigantesca na cabeça do Abel, creio eu. O Estevão vem a campo para ganhar ritmo? Ele que voltou a fazer transição física nos últimos 2 dias, assim como o Mike, é um jogador a se colocar para tentar dar um ritmo de jogo, para ele entrar no próximo jogo já sentindo a competitividade? Ou talvez não valha arriscar? O Dudu segue por ali, já que muito provavelmente com o Estevão pronto e o Felipe Anderson à disposição, ele deve ser reserva? Eu imagino que essa deva ser a escolha. O Estevão vai ao banco de reservas para talvez ganhar alguns minutos e o Dudu apareça como titular, porque será, imagino eu, reserva nos próximos confrontos de mata-mata. E aí o Dudu inicia a partida e o Estevão ganha alguns minutos ao fim do jogo para tentar, quem sabe, ganhar um pouco mais de confiança na volta das torções que teve tanto no joelho quanto no tornozelo. Rony ocupa a vaga de Flaco Lopes? É uma dúvida que pinta também. Claro, são características bem diferentes, mas dependendo do que o Abel projetar para descanso e para minutagem, o Rony pode sim ocupar aquele espaço. O Luigi seria uma surpresa gigantesca, acho que não é o caso, deve ser o Rony mesmo. Então, quando a gente olha para o time, a gente projeta um time que pode ter Marcelo Lomba no lugar de Everton, Giai, Vitor Reis Naves e Caio Paulista. Rios e Gabriel Menino ou Rios e Fabinho. Lázaro, Maurício e Dudu. Rony mais à frente. Esse é um possível time para enfrentar
a equipe do Vitória, time alternativo projetando a sequência que vem forte. Em relação ao Vitória, é importante destacar, é a pior defesa do campeonato, só não sofreu gol contra o Cuiabá, para se ter uma ideia, e é o time que mais perdeu dentro do Campeonato Brasileiro. Foram 12 derrotas em 19 partidas, 3 empates e 4 vitórias. E vem de uma sequência muito ruim, né? 4 derrotas consecutivas. O próprio Thiago Carpini falou na última entrevista coletiva que talvez o Vitória esteja querendo pontuar mais do que nesse momento pode e desperdiçado pontos, como foi contra o Flamengo, indo muito mais à frente, tomando um contra-ataque para tomar o segundo gol, quando poderia levar um ponto do Flamengo, e pouca gente vai roubar ponto do Flamengo, né? Vitória poderia ter roubado esse ponto. Então, o Vitória talvez seja um time até mais cauteloso contra o Palmeiras, buscando esse ponto que não conseguiu contra o Flamengo. Um ponto no Allianz Parque contra o Palmeiras, para um time que luta contra o rebaixamento, é excelente. E é um time que também constrói muito pouco. É o segundo que menos finaliza no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá é o primeiro que menos finaliza, em média 10 vezes por jogo, o Palmeiras, para se ter uma ideia, finaliza em média 17 vezes por jogo, quase o dobro. E o Vitória é um time vulnerável, não por isso, até por isso, melhor dizendo, é a pior defesa do campeonato. A gente está falando do 6º time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras vai enfrentar um time que não vem numa ascendente, não vem com peças novas que vão elevar demais o patamar, e aí tá a diferença pro Fluminense, que muita gente pode falar, pô, Fragoso, você falou que contra o Fluminense seria um jogo mais difícil, contra o Vitória você não tá falando que vai ser um jogo difícil? Não é isso, mas contra o Vitória o desafio é menor. O Fluminense é uma equipe que tem muito de onde tirar, o Vitória não tem muito de onde tirar, e o próprio Thiago Carpini fala isso em relação à janela de transferências, em relação ao que precisa para melhorar a sua equipe, enquanto o Fluminense colocou em campo Marcelo, colocou em campo Thiago Silva, colocou em campo Kevin Serna, colocou em campo jogadores, John Arias, jogadores muito interessantes, além dos seus titulares, que são jogadores cascudos e com, digamos assim, estofo técnico para ter de onde tirar. Não é o caso do Vitória, que, para se ter uma ideia, como reforços que o Carpini pode utilizar, tem o zagueiro Edu, que estava no Goiás, na 2ª divisão, o Neres do Cruzeiro, reserva, e veio também o Felipe Machado, volante do Cruzeiro, outro reserva. Além do Carlos Eduardo, esse não estreia contra o Palmeiras, aquele ex-Palmeiras mesmo segue fora ainda em transição física. Mas são nomes que não elevam o patamar de uma equipe que está sofrendo muito em termos de futebol. E tem uma lista enorme de desfalques, né? Isso é o que pesa muito também. Vitória não tem o Luan, não tem Bruno Vini, não tem o próprio Carlos Eduardo, como eu citei, o volante Caio Vinícius, o Yuri Castilho, o Jean Mota, para tentar colocar um pouco mais de criatividade, o Camutanga, é muita gente de fora. Vai ter a volta do Janderson, é bem verdade. E a aposta do Vitória, o jogador que precisa ser muito observado, não há dúvidas, é o Mateuzinho, que na minha concepção é um ótimo meia. É muito bom jogador mesmo. É rápido, conduz bem, tem drible e tem finalização. Muito bom jogador. É a peça que, para mim, tem o diferencial técnico no Vitória e o Palmeiras tem de observar de perto. Assim como o Alejandro, que é um atacante que ninguém vive grande fase no Vitória, mas tem feito seus gols, tem dado seus passes, tem participado bastante e precisa ser observado de perto naturalmente. Mas a peça que pode fazer a diferença para o Vitória, na minha concepção, sem dúvida é o Mateuzinho e precisa ser observado de perto. Em relação ao Palmeiras, o Vitória vai ter que tomar muito cuidado, porque são muitos nomes com qualidade para tentar fazer a diferença dentro desse time, né? Quando você olha para Richard Rios com pancadas de fora da área, vindo de uma Copa América fantástica, o Maurício é um jogador que quer se provar, veio do Internacional, Dudu, se entrar em campo de fato, é outro cara que é muito perigoso se você der espaço para ele, o próprio Rony na velocidade, embora não viva um grande ano, então são várias peças interessantes. É muito melhor o time do Palmeiras em relação ao time do Vitória, é muito mais bem treinado, no momento muito melhor, apesar da derrota para o Fluminense. Essa análise pré-jogo desse confronto, é claro que eu conto com o seu comentário aqui, projetando o que vai ser o jogo, palpite, algo a agregar para a galera que está chegando aqui nos comentários, algo que eu não disse. Pode comentar aqui embaixo também, é sempre bom, estou aberto para ideias, para debates, fique super à vontade. Maravilha? O que importa é que você esteja por aqui. Compartilhe o vídeo pra galera, inscreva-se no canal, clica no sininho, vídeos diariamente às 7 da manhã e também, ó, clica no joinha, clica no like, que é bastante importante, além de clicar no hype, que é outro botão bem relevante que o YouTube tá colocando aqui. Maravilha? Bora falar de futebol.